Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém? Estão me ouvindo bem? Aqui um pouco ruim de retorno nesse lado, mas acho que vai ficar melhor. A palavra de Deus nos diz que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Não é de vez em quando, mas é o tempo todo. Muito bom poder estar aqui com vocês hoje, nessa oportunidade. Esperávamos ter mais pessoas. Muitas pessoas falavam que estavam com vontade de estar aqui, gostariam de estar aqui. Não sabemos o impedimento, mas que o Senhor possa estar abençoando você que está na sua casa, que está nos assistindo neste momento. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Nós temos o hábito, eu sei que hoje estamos falando aqui para jovens e adolescentes, mas muitas pessoas que nos vejam, nós temos o hábito como cristão de nos preocupar muito com o que nós temos que fazer. E muitas vezes esquecemos do que Deus já fez por nós e a posição onde Ele tem nos colocado, e o que Ele exige de nós é bem menos do que nós exigimos de nós mesmos, porque nós não vamos viver o que Deus quer para nós segundo nós pensamos ou nós achamos. Nós só conseguimos agradar a Deus vivendo por meio de Cristo, vivendo como Cristo quer que nós venhamos viver. E eu estava lendo um livro essa semana toda, do pastor Joseph Prince, Unmerited Favor, Favor Imerecido, onde ele fala muito sobre a nova aliança. Os irmãos sabiam que a maioria dos cristãos são conhecidos pelos 10 mandamentos do que pela nova aliança de Jesus? Se você falar com qualquer pessoa lá fora que não é crente, a primeira coisa que ele pergunta para você: você segue bem os 10 mandamentos? Não matarás, não atrarás, sabe, todos aqueles mandamentos que se preocupam e focam muito mais no que você não deve fazer do que como você deve viver, uma ordenança dada por Deus para o povo de Israel. Mas nós hoje vivemos na nova aliança, debaixo daquilo que Deus fez por nós e daquilo que Ele espera que nós venhamos viver. E aí eu gostaria de ler um salmo para começar esta ministração com vocês, que está no primeiro salmo. É um salmo especial também. Ele é um exemplo do que deveria ser os outros salmos, porque é uma introdução. Então ele é um salmo especial. Obrigado. E ele começa esse salmo, o salmista Davi escreveu esse salmo, e ele começa a falar como é a pessoa. A maioria das traduções vão falar desse bem-aventurado. Eu gosto da versão em inglês que vai falar blessed, abençoado. Como que é a vida daquela pessoa feliz. O Novo Testamento, quando Jesus vai falar as bem-aventuranças, ele fala Macários, em grego, essa palavra que é registrada lá, que é feliz, alegre, vai estar bem aquela pessoa. E note que o salmista começa assim: bem-aventurado, feliz, blessed, é aquele que não segue o conselho dos ímpios ou dos perversos, e não se detém ou não para no caminho ou na roda dos pecadores, e também não se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores, mas pelo contrário, o prazer daquele que é abençoado por Deus está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Não tem como eu e você desfrutarmos o que Deus tem para nós se nós vivermos uma vida on e off. O que é isso? Uma hora ligada, outra hora desligada. Não tem como nós queremos conectar e desconectar. Deus não é como um carro que você liga e desliga. Não, Ele quer estar conosco todo o tempo. A única maneira de viver o que Deus tem para nós é se esta conexão for, como o salmista diz, dia e noite, constante. Sem Ele nós não somos nada. O texto que foi lido aqui para começar, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, em mim vocês têm vida. Se não estiver em mim, o texto vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Porque o que nós fizemos não é fazer para tentar agradar a Deus, não. Nós fizemos por meio daquilo que Deus fez para nós, vivendo segundo o que Ele tem para nós. Por quê? Ele diz, olha, vai se encaixar com a analogia que foi lida aqui no começo. O bem-aventurado, o feliz, ele é como uma árvore plantada junto. Sabe o que me chama a atenção?
uma árvore, ela precisa de água, mas ele vai dizer aqui, ó, plantada junto à margem. Essa versão é a versão Nova Transformadora. Ela vai dizer na margem do rio. Mas se você pegar as traduções mais antigas, que vão estar mais próximas do original, ela não vai falar rio. Junto às margens dos rios, das águas, dos riachos. O que Deus tem para nós é muito mais do que o que nós precisamos. Deus tem nos colocado numa posição que você não precisa se esforçar. É Ele que vai te sustentar para você viver e completar tudo o que você vai fazer. E aí ele diz assim: você vai dar o seu fruto. Não é o fruto igual do irmão Paulo ou igual do Henrique. Não, é o seu fruto vai ser dado não no tempo que você pensa. Ah, eu queria quando eu tivesse meus 18 anos ser igual Maria, igual João. Não, é no seu tempo. No tempo certo, no tempo que você estiver vivendo aquilo que Deus tem para você, Ele vai dar o seu fruto, não fruto do outro. E aí, as suas folhas, o que você vai apresentar para os outros, vai ser uma vida que não murcha. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com a aparência, mas nós não estamos conectados na fonte, não estamos vivendo aquilo que Deus tem. Por quê? Nós vivemos por meio das nossas forças, nós queremos viver segundo o que nós queremos. Mas a Bíblia diz o quê? Sem mim nada podeis fazer. Aí, depois de viver aquilo que Deus tem para nós, o salmista vai dizer o quê? Tudo o que você fizer, esse tudo que fizer, não é o que nós às vezes não entendemos. Nós queremos fazer tudo para agradar a Deus, antes de estarmos conectados nele e vivendo o que Ele tem para nós. Ele diz: você vai viver uma vida próspera. Mas o que na realidade nós vemos não é isso acontecendo na vida de muitas pessoas. Nós vemos pessoas reclamando. Por quê? As pessoas ainda não entenderam o processo. O processo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O processo não é o que eu faço para agradar a Deus, mas é o que Deus já fez, que agradou o Pai e que agora Ele me dá. Sabe, eu vim aqui hoje sem me preocupar em querer impressionar vocês, porque às vezes, né, você se estou com medo lá, os jovens lá tem que ser uma palavra que agrade eles. Não, mas eu vim aqui hoje preocupado em trazer algo de Deus para você, para trazer uma luz, para você entender que o que Deus tem para você, o diabo tem falado que você precisa fazer muitas coisas, mas o que Deus tem para você já é seu, você já tem, você não precisa de nada para vencer a sua tentação, você já tem. O problema é que você não está exercitando, você não está vivendo. Quem aqui se considera abençoado? Sabe, nós precisamos entender o que é ser abençoado, porque muitas vezes a gente diz: ah, eu sou abençoado. Rolex, é uma cópia, mas é um Rolex, né? Um Rolex, ó, olha o sapato, meu sapato, sabe? Uma camisa toda florida, ó, eu sou abençoado. Porque nós achamos que ser feliz e estar abençoado é uma condição, mas não, ser abençoado e feliz é uma posição, é onde eu estou. José estava no Egito como escravo, não tinha nada, longe dos seus irmãos, da sua casa, mas a Bíblia diz que ele era próspero e abençoado e um homem de sucesso, como um escravo que cuidava da casa, como um escravo mandado para a cadeia. Ele era um homem de sucesso. Agora a gente precisa entender: se tirar o relógio, se tirar o sapato, se tirar as roupas e ficarmos nus, nós ainda somos abençoados. Porque não é o que eu tenho que diz o que eu sou, mas quem eu tenho na minha vida, a quem eu pertenço. Mesmo que eu não tenha nada na carteira, eu sou abençoado, porque não é a minha condição que reflete, mas é a minha posição. E a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo, ele um dia vai vencer? Não, quem está em Cristo já é vencedor. Sabe, você já é, você precisa entender que você está numa posição de vencedor. E esta é a diferença da vida daquele que vive debaixo da graça de Deus e da pessoa que fica o tempo todo querendo fazer algo para agradar a Deus. E aí toda semana ele vem na igreja: eu preciso pedir perdão, meu Deus, eu caí de novo. Porque ele acha que é o que ele está fazendo. Ele ainda não entendeu a posição daquilo que Deus tem para ele. Sabe, meus irmãos, o que não quer dizer
que estarmos debaixo da graça de Deus, não vamos ter dificuldades, não vamos ter provações. Mas olha só, prova e dificuldade não impede você de alcançar sucesso, não impede você de viver uma vida segundo aquilo que Deus tem para nós. Mas o grande problema é que muitas pessoas chegam a Deus por meio de Jesus Cristo, mas depois querem andar por suas próprias forças. Nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador, mas não queremos ter Ele como nosso Senhor, como nosso guia, andar conosco, e nós nunca vamos conseguir agradar a Deus, nem mesmo agradar a nós mesmos. Nós vamos nos enganar, sabe? Você nunca vai conseguir agradar a Deus, sabe? Porque Deus sabe que você é imperfeito, sabe? Não tenta você querer agradar a Deus. Ele sabe que você comete erros, Ele sabe que você falha. Foi por isso que Ele enviou Jesus. Sabe, Jesus não precisa vir de novo, Ele já veio, Ele já morreu, sabe? Deus não te ama porque você é obediente. A sua obediência não faz Ele te amar mais. Não, Deus não te ama mais do que aquele que está preso, aquele drogado. Ele diz que Ele ama a todos. Olha só o que a Bíblia diz, que por causa de Cristo, Ele nos livrará da maldição e da ira. Mas na verdade, Romanos 5, versículo 6 em diante, diz assim, ó: de fato, no tempo certo, nós éramos ainda fracos e pecadores, Cristo morreu por nós. Com certeza, Paulo vai dizer assim, alguém talvez morreria por um justo, talvez tem pessoas que têm coragem por morrer por alguém que é bom, mas ele diz, mas Deus provou o seu amor por nós, morrendo Ele por nós quando nós éramos pecadores. E agora que estamos em Cristo, justificados pelo sangue de Jesus, seremos então salvos da ira vindoura. Nós não estamos fazendo algo para ser salvos, nós já somos salvos por Jesus Cristo. Um dia seremos glorificados com Ele, sabe? Às vezes nós achamos que nós precisamos fazer algo para amar a Deus. Não, nós fizemos algo porque Ele nos amou. 1 João capítulo 4 versículo 9 diz assim, ó: Deus manifestou o seu amor por nós ao enviar o seu Filho ao mundo para que nós pudéssemos viver por Ele. É através dele que nós vivemos o que Deus tem para nós. E ele diz assim, olha só o versículo 10, coloque o versículo 10. Nisto se manifesta, acho que esse, pode deixar esse aí. Nisto se manifestou, põe o 10 então. O próximo versículo aí na tela, pode passar o próximo. Amor não é nós amarmos a Deus. Ele está dizendo, o amor não está em nós amarmos a Deus, mas em Ele ter nos amado, enviado o seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Ele diz assim, você só consegue viver segundo aquilo que agrada a Deus por causa do que Cristo já fez por nós. O salário do pecado é o quê? É a morte. Ele morreu no nosso lugar para que nós não precisamos morrer. E agora Ele nos dá da sua graça. É o amor de Deus que faz eu e você amarmos o outro. Você acha que nós somos bons o suficiente para de vez em quando nos unirmos aqui e fazermos uma obra de caridade lá numa cidade, num bairro pobre? Sabe, a Bíblia diz que de nós não há nada em nós de bom para fazermos para com o próximo, mas Deus, Ele tem nos amado e Ele tem derramado do amor dEle em nós, e nós precisamos entender que nós devemos deixar esse amor de Deus encher o nosso coração até transbordar. Mas nós estamos enchendo o nosso coração de outras coisas. Nós temos Cristo e queremos buscar outras coisas. Lembra da mulher samaritana? Ela foi no poço e ela estava buscando. Jesus falou para ela, olha, eu tenho algo para te dar que vai saciar tua sede, você nunca mais vai precisar vir aqui. Ela na hora disse, olha, aonde tem essa água, Jesus? Eu quero dessa água. Ele disse, vai e busca o seu marido. Sabe, Jesus tocou na ferida. Ela achava que era homem que ia satisfazer o coração dela. Jesus disse, vai, traz o homem que você tem. Aí disse, não, eu não tenho. Jesus disse, falasse bem, porque já tivesse 5 e o que você está agora não é seu. Ele disse, mas olha, tem um agora aqui na sua frente que vai satisfazer toda a sua necessidade. Ele diz, o problema não é o poço aonde você está buscando, o problema é a água. O que você está buscando se satisfazer não vai se satisfazer. Nós trocamos a ordem. Nós achamos que precisamos fazer algo para Deus para estarmos satisfeitos. Não, nós fizemos algo para Deus porque Ele já está satisfeito, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Jesus fez por nós na cruz. É o que Jesus Cristo fez por nós, mas nós temos trocado a ordem. E muitas vezes somos enganados por pregadores dentro das nossas igrejas,
que vem com o evangelho distorcido, que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que é evangelho? Evangelho é a boa nova, é a mensagem de salvação, que não é o que eu faço, é o que Jesus Cristo fez por mim, é somente pelo que Ele fez. Por isso que o apóstolo Paulo, ele bate muito nessa tecla, que nós precisamos entender o quê? Que agora que fomos salvos, não vamos voltar para a velha vida, achando que precisamos fazer algo para agradar a Deus. Não há nada que nós façamos que agrade a Deus, nada, nada. A Bíblia diz que não há um homem bom sequer, e as nossas obras de justiça não passam de trapo de imundícia. Se nós, sem Cristo, podemos fazer tudo o que é bom, e para Ele não serve de nada, nós precisamos entender que uma vez que estamos em Cristo, nós somos o quê? Justificados. Não é o seu pecado que você comete que vai tirar você da presença de Deus. Que é isso, pastor? Sim. Você acha que Jesus Cristo morreu só pelo que você pecou até hoje? Você acha que Jesus já não morreu pelo que você vai pecar amanhã? O problema é que você não entende onde você está. Você não reconhece o poder do sacrifício de Jesus. Não é o que você vai fazer. Ele morreu pelos seus pecados que você já cometeu e o que você vai cometer. O problema é você sair de Cristo. Enquanto você está em Cristo, a Bíblia diz que Jesus está intercedendo. Eu sei que Ele é falho, Pai, mas Ele não entendeu ainda o dom que eu tenho para Ele. E a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, intercedendo com o Pai. João diz, olha, eu preferia que vocês não pecassem, mas se vocês pecar, tem um advogado, porque Ele morreu por todos os nossos pecados. Apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Colossenses, você deveria ter esse texto marcado na sua Bíblia, a partir do versículo 1 e seguir, mas no versículo 8, ele vai dizer assim, olha, essa você pode botar na NVT aí: não permitam que outros vos escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, espirituais deste mundo, não em Cristo, porque nele, em Cristo, mesmo na forma humana, habita toda a plenitude de Deus. Tudo que Deus tem para nós está em Cristo. E olha o que ele fala na sequência. Eu vou parafrasear o que está escrito ali. Pode botar o próximo. Portanto, vocês que estão em Cristo, se você está em Cristo, que é o cabeça, Deus o coexaltou soberanamente, deu a Ele todo o governo, toda a autoridade, tudo que você precisa, a autoridade está nele, e Ele tem autoridade para nos dar a nós aquilo que nós precisamos. Ele disse o quê? Nele, Jesus, você está completo. O problema é que nós queremos fazer algo para estar completo. Nós não entendemos que aonde Jesus nos colocou, o que Ele terminou, é o nosso ponto de partida. Mas nós queremos alcançar aquilo que Ele já nos deu, sabe? Não é o que você faz que te completa, mas é Cristo que nos completa, sabe? Você prestou atenção no primeiro verso do Salmo, primeiro que nós lemos? Ele disse assim, ó, ele não começa dizendo, feliz é aquele que faz. Não, ele começa o texto falando o quê? O homem abençoado, o homem feliz é aquele que não faz. Sabe, nós somos mais felizes pelo que não fazemos do que pelo que fazemos. Nós estamos preocupados em fazer. Muitos querem fazer, mas o verdadeiro poder está em não fazer. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. O que me importa é o que Cristo fez por mim, e Ele vai me dar força para mim não querer seguir o que os meus amigos estão fazendo na escola. Para mim não entregar o meu corpo, para não viver fazendo aquilo que eu tanto quero, ou que o meu corpo busca, porque o meu corpo ainda não foi entregue, mortificado a Cristo. Muitos querem fazer, mas Paulo diz, se você não estiver em Cristo, aquilo que você quer fazer, você não faz. E aquilo que você não quer fazer, você faz. Capítulo 6, ele vai dizer, o salário do pecado na morte, nós não conseguimos fazer nada. Capítulo 7, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E de Coríntios, e aí, de Romanos, desculpa, ele está ensinando. Quando ele chega no capítulo 8, ele diz assim, mas agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Ele não falou pelos pecados que você vai fazer ou não vai fazer. Ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não andamos mais segundo a carne, mas segundo aquilo que Deus tem para nós. Quando eu sei a quem eu pertenço, aonde eu estou enraizado, a minha raiz, ele disse, está junto aos ribeiros. E é esta identidade que vai me dar força. Você precisa entender que você não é mais um pecador que chega na presença de Deus. Você chega agora como filho. Você é filho de Deus. E filho
Ele não precisa ficar implorando. Não, o filho vai na presença do pai. O servo tem que pedir permissão. O filho, ele já chega na presença do pai. E é esta identidade que vai dar força para vocês dizer não para tudo que o inimigo tenta apresentar para você, aquelas coisas que não agradam a Deus. Lembra de José no Egito? Ele estava longe de casa, não tinha nada, ninguém estava perto dele, ele não tinha lei. Note, José viveu quase 400 anos antes da lei. Não tinha nada que dizia para ele, não faz isso, não adulterarás. Não tinha nada que falava para ele o que ele não tinha que fazer. Mas ele estava cheio do amor de Deus, ele era o filho amado. Ele sabia a quem ele pertencia. Ele sabia que tinha um Deus que cuidava dele. Ele tinha relacionamento com Deus. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer estar conosco. E sabe o que ele fez? Ele não disse, em nome de Jesus, sai daqui, espírito de pombagira da mulher. Foi isso que ele falou? Não. José é conhecido não pelo que ele fez, mas José é conhecido pelo que ele não fez. Ele não quis se apresentar como alguém forte, porque ele sabia que se ele ficasse ali, ele iria cair. Porque a carne, se nós olharmos, nós vamos acabar cedendo. Ele disse assim, olha, eu vou correr, porque eu não confio em mim mesmo. Sabe, Deus tem um futuro maravilhoso para os nossos jovens. Deus tem um futuro maravilhoso, mas você precisa aprender a fugir de algumas coisas. Ou se você soubesse o que Deus tem para você. O inimigo tenta lançar de tudo sobre a sua vida, porque ele sabe o que te espera. Ele já esteve lá um dia, mas Jesus Cristo disse que ele viu ele cair do céu como um raio. De lá ele caiu e não vai voltar mais. Mas nós que não estávamos com o direito de ir para lá, a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos. Antes da cruz, Jesus era o unigênito. Depois da cruz, ele é o primogênito. O primogênito de muitos. Antes ele era o único, agora ele tem muitos irmãos. E ele está esperando que seus irmãos entendam que é somente o que ele fez por nós que vai dar força de eu me guardar até o meu casamento, que vai me dar força para viver uma vida profissional, que eu não vou ser corrompido por todas as ofertas, porque eu acho que a vida que Deus tem para mim é o que eu faço pela igreja e todo mundo está vendo. Nós não entendemos que a vida que Deus tem para nós, ela é a todo momento. A vida, quando ninguém está vendo, a vida de Deus tem que ser refletida na nossa vida. Foi o que Henrique falou aqui. Talvez o seu pai e sua mãe nunca vai ler uma Bíblia, mas a Bíblia que ele vai ler vai ser você. Ele vai olhar para você e ele vai dizer, este é o tipo de pessoa que eu espero ser. Sabe, a nossa confiança precisa estar em Jesus e no que ele fez na cruz. Tudo que você precisa já está à disposição de você hoje, não amanhã. Não quando você começar a obedecer, já está à disposição. Não é daqui a um tempo quando você for obediente. O que você precisa é exercitar. Você precisa entender, o favor de Deus ele não é merecido. Ele nos amou tanto que enviou o seu filho. Se você pecar, você não vai pegar Deus de surpresa. Tem gente que acha, e agora ele já sabe que você ainda está neste processo, mas ele entende que você está coberto por um preço, já foi pago o preço pelos seus pecados. Ele sabe que você é falho, por isso que Jesus morreu pelos seus pecados. Foi por isso que ele morreu, por isso que ele é o nosso Salvador, por isso que ele é o nosso intercessor. A criança quando nasce, ela precisa de algum órgão, ela precisa de alguma coisa. A criança quando nasce, ela não é ser humano? Ela já é, mas ela precisa aprender a caminhar. Nosso problema é que nós estamos nos alimentando de alimento que não é o alimento que Deus tem para nós, e nós não estamos nos desenvolvendo. Sabe, eu gravei um videozinho, se você quiser depois procurar lá no canal, no YouTube, tem um canal do meu nome, Joelson Moabs, #Graça Redentora, um vídeo sobre a importância de nós crescermos. Chega de comer leite, de tomar leite, sabe? Leite é coisa para beber, não é coisa de adolescente e de jovem. Você está na hora de comer um churrasco espiritual, começar a aprender os ensinos bíblicos daquilo que Deus realmente fez por nós. Por quê? Jesus Cristo já nos colocou numa posição perfeita. Quando Deus olha para nós, Ele não vê você como esse fraquinho que você está aí, que você se acha. Quando Deus olha para nós, se nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que Ele nos vê perfeito, mesmo que você não se ache. Jesus Cristo disse, olha, Deus te veja tão perfeito, que quando você chegar na presença de Deus, você pode usar até o meu nome.
porque o Pai vai olhar, Ele só vai ver a mim, Ele vai ver a mim. E quando você chegar, você usa o meu nome e você diz assim, confiadamente, você pode entrar sem medo. Ele diz, na hora da tua oportunidade, que você precisa de algo, o Senhor está pronto para te dar. E Ele diz, e tudo que você pedir em meu nome, se você estiver debaixo de uma aliança. O pastor Edivaldo está ensinando sobre aliança. Vocês entenderam o que é uma aliança? Uma aliança tem os dois lados. Você tem uma parte para você fazer, mas a parte mais importante é o que Ele já fez, sabe? Nós precisamos entender que nós chegamos a Deus agora como nosso Pai. Nós já somos filhos e Ele nos ama. O Pai corrige a quem Ele ama, mas Ele não é um Deus sentado no trono esperando você fazer algo para mandar um raio de lá e dar uma chicotada. Não, Ele é o nosso Abba. Ele espera você como um filhinho. Ele está pronto, a Bíblia diz que Ele quer ouvir a nossa voz. Quantos de nós temos medo de chegar na presença de Deus? Ele quer ouvir a sua voz. Pode até ser um chorinho, mas aquela menininha que recém nasceu, quando ela chora, é porque ela está viva e ela precisa do pai e da mãe. Se você clamar, Jeremias disse, clama a mim, porque Deus vai responder. Chega de procurar em outros lugares, procura aquele que pode te ajudar a levar você a viver aquilo que você precisa. Isso é o que nos dá força, saber quem nós somos, a quem nós pertencemos para viver acima do mundo. Eu sei que às vezes é muito difícil de entender, porque parece ser muito fácil, mas na verdade não é o que nós fizemos, é o que Deus já fez por nós. Vou começar a terminar já, Henrique. Eu sei que o senhor Henrique está me olhando aqui com uma cara, vai dar 9h30, 8h30, desculpa aí, mas olha só. Nós precisamos entender a sequência do que Deus fez por nós. Nós queremos fazer, nós precisamos entender que o que Deus fez por nós na cruz do Calvário não é um ponto final. Um dia nós vamos chegar a ser como Jesus. Não, é o nosso começo. Nós estamos em posição muito melhor do que todos aqueles que viveram antes de Jesus. Ele disse, olha, aqueles foram abençoados, mas vocês são muito mais abençoados, porque eu estou colocando você numa posição, assim como Davi, que tinha o meu espírito sobre ele. Eu não só vou derramar sobre você, mas eu quero estar com você. Quando Jesus Cristo estava lá na cruz, preste atenção na sequência dos versículos que eu vou falar para você, e da caminhada do que Cristo faz por nós. A Bíblia diz, capítulo 19 de João, versículo 30, na cruz, Jesus Cristo disse, eu vim cumprir, Pai, se possível passe de mim, mas não dá, cumpra-se agora a sua vontade, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ele diz, está consumado, Pai, está pago, aquilo que eu vim fazer, eu fiz. Sabe, esse brado de Jesus é o nosso começo. O salário do pecado é a morte. Ele diz, eu venho dar minha vida para que eles possam viver. Mas Deus ficou tão satisfeito com o que Jesus Cristo já fez, não com o que você vai fazer, que a Bíblia diz que Ele ressuscitou Jesus. Ao Deus ressuscitar Jesus ao terceiro dia, Ele estava dizendo, eu aceito o seu sacrifício. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, ele vai dizer assim, se vocês já foram ressuscitados com Cristo, comece agora a viver como pessoas que pertencem a lá de cima. Comece a pensar nas coisas que são do alto. Deixa as coisas terrestres, a prostituição, a lascívia, a imoralidade. Deixa isso de lado. Deixa Deus te encher daquilo que você realmente é. E aí, a Bíblia diz que os discípulos estavam com medo. Ele morreu. O que aconteceu? O que vai acontecer conosco? Eles estavam com medo. De repente Jesus, capítulo 20, versículo 19 de João, ele entra numa casa sem abrir as portas e ele diz para eles, paz seja convosco. Isaías diz, o que faz separação entre nós e Deus é o quê? Os nossos pecados. Mas Jesus já morreu pelos nossos pecados, e agora nós podemos ter paz com Deus. A paz de Deus tira toda a opressão do maligno. Quando ele vem tentar dizer para você que você não pode, você diz, eu não posso, mas Jesus pode. Ele já fez o que precisava ser feito. Eu estou debaixo do que Ele fez por mim. A paz só é encontrada na cruz, no que Jesus Cristo fez para nós. Mas no capítulo 21, a Bíblia diz que os discípulos, com medo, voltaram a pescar.
Jesus vai atrás dele, porque como nós, muitas vezes nós achamos as nossas falhas, sabe? Eu neguei Jesus, o que acontece? Nós começamos a correr. Jesus disse: para onde vocês estão indo? Vocês são filhos, vocês pertencem agora ao meu Pai, eu comprei vocês, vocês precisam entender a vossa identidade. A Bíblia diz que Jesus vai atrás deles, e Jesus Cristo chega lá, eles não pescaram nada a noite toda, eles lançam a rede desse lado, e eles pescam um monte, reconhece que é Jesus, mas quando eles chegam na beira da praia, Jesus já tinha aquilo que estavam tentando pegar no mar. Eles pescaram, mas quando eles chegaram na praia, a Bíblia diz que Jesus já tinha peixe na brasa. Aquilo que você procura em tantos lugares, Jesus tem para você. E quando eles chegaram lá, Jesus Cristo vai tratar com Pedro e comigo e com você. Sabe, esse texto não é só para Pedro, é para todos aqueles que pensam que já traíram Deus e acham que Deus considera você um traidor. A Bíblia diz que Jesus Cristo chega lá e diz: tu me amas? Vocês conhecem o texto. Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas vocês prestaram atenção na sequência? Eu te amo vem depois de Jesus ter consumado o trabalho e ter nos dado a paz. No versículo 22 do capítulo 21, Jesus Cristo diz: agora Pedro, siga-me. Siga-me, porque agora você vai conseguir viver o que eu tenho para você. Começa com o que está consumado, com o que Cristo fez por nós, morrendo pelos nossos pecados que nós já pecamos ou que vamos cometer. Ele já nos perdoou. Ele vem, nos dá a paz que nós precisamos, nos dá a justiça de Cristo pelo que Ele fez por nós, não pelo que nós fazemos. E aí nós podemos dizer: oh, como eu te amo, Jesus. Não há nada que eu possa fazer, mas tu já fez por mim. E aí Jesus disse: então agora, tudo o que você precisa fazer é seguir. Você não precisa fazer nada além de me seguir. Mas sabe o que as pessoas falam hoje em dia? O contrário. Você precisa seguir Jesus, porque se você não seguir Jesus, você não vai ir no arrebatamento, sabe? Ô menino que faz essas coisas que não agradam a Deus. Se você viver esse tipo de vida, você não é um filho de Deus. Faça o que você puder para amar a Deus. Eu não sei o que você precisa fazer, mas faça tudo o que você quiser, porque se você não fizer isso, você não vai ter paz. E um dia, talvez você complete o seu trabalho, a sua obra, mas a Bíblia diz que Ele já completou o que precisava ser completado. Ele já fez por nós. O que nós precisamos entender é: quanto mais na presença de Deus nós estamos, mais dele vai passar para a nossa vida. Eu não sei se vocês já entraram em um elevador, onde tinha talvez uma senhora, uma moça muito bonita, e ela estava com um Chanel 1000, nem vou dizer um Chanel 100 ou 10, sabe aquele Chanel que já tinha tomado um banho de perfume. E aí você entra lá e está só você, ela e mais algumas pessoas. Você só passou na presença dela alguns minutinhos até chegar no andar 10, andar tal. E quando você chega no seu apartamento, você abre a porta e a sua esposa, a sua mãe, alguém que está com você diz: aonde que você estava? Eu disse: não, estava no trabalho, acabei de chegar. Ela disse: que perfume é esse? Sabe, só estar na presença de alguém que estava com um perfume por alguns segundos já fez uma mudança na sua vida. Agora imagine estar continuamente na presença de Deus. O que vai mudar a nossa vida é aonde nós estivermos. Quanto mais nós estivermos próximos dele, daquele que já morreu por nossos pecados, daquele que já tomou o nosso lugar, muito mais nós vamos começar realmente a viver a vida que agrada a Deus. José sabia que ele era amado do Pai, e ele conseguiu viver acima das suas dificuldades. Sabe, Deus te ama. Ele não vai te amar se você fazer. Ele sabe que você é imperfeito, mas é o amor dele que vai te dar força para vencer tudo que tem te impedido, tudo aquilo que tem te tirado da presença de Deus. Mas nós estamos preocupados com o que nós precisamos fazer. Nós não precisamos fazer, nós precisamos seguir Jesus. Seguir Jesus é tudo que nós precisamos fazer. Nós chegamos na presença de Deus e falamos: Pai, eu estou fraco, me fortalece. Senhor, eu não estou conseguindo. E Ele diz: o meu Espírito, a minha graça te basta. Eu vou te dar aquilo que você precisa. No momento certo, as coisas vão acontecer, porque você não está sentando na roda dos escarnecedores. Você não está
parando no meio do caminho, continua plantado junto às águas, porque no tempo certo o fruto vai vir, no tempo certo vai chegar. E aí sabe o que vai acontecer? Tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que você colocar a mão vai começar a dar certo. Não porque você é bom, porque você é melhor do que ninguém, mas porque Ele te ama e Ele tem tudo para você. Fique de pé nesse momento, vamos estar orando. Quero orar por você, você que está na sua casa e que precisa de uma renovação de Deus. Talvez você tenha se sentido culpado por tudo que você tem feito ou por aquilo que tem sido falado sobre a sua vida. Sabe, a palavra de Deus para você é: eu já morri pelos seus pecados. Tudo que você precisa é aceitar o meu sacrifício e dizer: Pai, eu quero mais de Ti. Talvez você esteja aqui na igreja, talvez você seja um jovem ou adolescente que tem se sentido culpado, mas você ainda não entendeu o que você tem. Você ainda não entendeu o que Deus fez por você. Você não precisa vir aqui na frente, se você quiser pode vir, mas aí onde você quiser, para nós não termos aglomeramento de pessoas. Olha, eu gostaria que você fizesse uma oração especial e dissesse: Senhor, eu te agradeço pela posição que o Senhor tem me dado. Te agradeço pelo teu sacrifício na cruz. Senhor, toma minha vida, capacita-me a seguir-te. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por cada pessoa que passou esses minutos nos assistindo, cultuando a Ti, celebrando pelo que Tu tens feito na cruz do Calvário, Senhor. Nós não éramos dignos, Senhor, os nossos pecados faziam separação, mas graças a Deus que um dia Jesus Cristo morreu. Não andamos mais pela carne, mas agora vivemos através do que Cristo fez por nós. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, Senhor, eu quero viver pelo poder de Deus, para me fazer viver acima de todas as coisas que desagradam a Deus. Senhor, enche-me do teu amor, porque a Bíblia diz que o teu amor lança fora todo medo. O teu amor, Senhor, é o que nos resgatou. O teu amor, Senhor, foi o que nos trouxe até aqui. E é o teu amor que vai nos levar até aquele dia em que o Senhor há de voltar, para que possamos estar contigo eternamente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continue firme, crendo que o Senhor está voltando em breve e Ele quer levar para si aqueles que são filhos, aqueles que entendem que pertencem a Ele. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.